Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribô, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 16 do canto 1 do Srimad Bhagavatam, intitulado Como Parikshit recebeu a era de Kali. Então vamos ao verso 1. Suta Goswami disse: Ó Brahmanas eruditos, Maharaj Parikshit começou então a governar o mundo como um grande devoto do Senhor, sob as instruções dos melhores entre os Brahmanas 2 vezes nascidos. Ele governou com aquelas grandes qualidades que foram preditas por competentes astrólogos na ocasião de seu nascimento. O rei Parikshit casou-se com a filha do rei Uttara e gerou 4 filhos encabeçados por Maharaja Janamejaya. Após escolher Kripacharya como o mestre espiritual que o orientaria, Maharaj Parikshit realizou 3 sacrifícios de cavalo às margens do Ganges. Eles foram executados com suficientes recompensas aos participantes. E naqueles sacrifícios, mesmo o homem comum podia ver os semideuses. Certa vez, quando Maharaj Parikshit estava a caminho de conquistar o mundo, ele viu o senhor de Kali Yuga, que era inferior a um Shudra, disfarçado de rei e ferindo as pernas de um touro e uma vaca. O rei capturou-o de imediato para aplicar-lhe punição suficiente. Shaunaka Rishi indagou: por que Maharaj Parikshit apenas o puniu, uma vez que ele era o mais baixo dos Shudras, tendo se vestido como se fosse rei e ferido uma vaca em sua perna? Por favor, descreve todos esses incidentes, se eles têm relação com os tópicos sobre o Senhor Krishna. Os devotos do Senhor estão habituados a lamber o mel disponível nos pés de lótus do Senhor. Qual seria a utilidade de tópicos que apenas contribuíssem para desperdiçar nossa preciosa vida? Ó Suta Goswami, há entre os homens aqueles que desejam libertar-se da morte e obter a vida eterna. Eles escapam do processo de matança ao chamar o controlador da morte Jamaraja. Enquanto Jamaraja, que causa a morte de todos, estiver presente aqui, ninguém se encontrará com a morte. Os grandes sábios convidaram o controlador da morte Jamaraja, que é o representante do Senhor. Os seres vivos que estão sob seu jugo devem tirar proveito disso, ouvindo o néctar da imortalidade sob a forma dessa narração dos passatempos transcendentais do Senhor. Os seres humanos preguiçosos, com inteligência mesquinha e uma curta duração de vida, passam a noite dormindo e o dia executando atividades inúteis. Suta Goswami disse: enquanto Maharaja Parikshit residia na capital do Império Kuru,
os sintomas da era de Kali começaram a infiltrar-se dentro da jurisdição de seu estado. Quando ele soube disso, não considerou o assunto muito agradável. Isso deu-lhe, contudo, uma oportunidade de lutar. Ele apanhou o seu arco e flechas e preparou-se para atividades militares. Maharaja Parikshit sentou-se em uma quadriga puxada por cavalos negros. Sua bandeira estava marcada com o emblema de um leão. Estando assim decorado e cercado por quadrigários, cavalaria, elefantes e soldados de infantaria, ele deixou a capital para efetuar conquistas em todas as direções. Então Maharaja Parikshit conquistou todas as partes do planeta Terra, Bradaswa, Ketumala, Bharata, o Kuru setentrional, Kimpurusha e etc., e exibiu tributos de seus respectivos governantes. Onde quer que o rei visitasse, ele ouvia continuamente as glórias de seus grandes antepassados, que eram todos devotos do Senhor, e também ouvia sobre os gloriosos atos do Senhor Krishna. Ele também ouvia como ele mesmo fora protegido pelo Senhor contra o poderoso calor da arma Ashvatthama. As pessoas também mencionavam a grande afeição entre os descendentes de Vrishni e Prita devido à grande devoção da última pelo Senhor Keshava. O rei, estando muito satisfeito com os cantores dessas glórias, abriu seus olhos com grande satisfação. Magnânimo como era, ele teve prazer em presenteá-los com colares e roupas preciosíssimos. Maharaj Parikshit ouviu que, por sua misericórdia sem causa, o Senhor Krishna, Vishnu, que é obedecido universalmente, prestou todos os tipos de serviços aos maleáveis filhos de Pandu, aceitando postos que iam desde quadrigário até presidente, mensageiro, amigo, vigia noturno e etc., de acordo com a vontade dos Pandavas, oferecendo-lhes como se fosse um servo e oferecendo reverências como uma pessoa de idade mais jovem. Quando ouviu isso, Maharaj Parikshit encheu-se de devoção aos pés de lótus do Senhor. Agora, deveis ouvir de mim o que aconteceu enquanto Maharaja Parikshit passava seus dias ouvindo sobre as boas ocupações de seus antepassados e absorvia-se em pensar neles. A personalidade dos princípios religiosos, Dharma, estava perambulando sob a forma de um touro, e ele encontrou-se com a personalidade da terra sob a forma de uma vaca que parecia tão pesarosa como a mãe que tivesse perdido seu filho. Ela tinha lágrimas em seus olhos, e a beleza de seu corpo perdera-se. Então, Dharma interrogou a terra da seguinte maneira. Dharma, sob a forma de um touro, perguntou: Madame, acaso não estás forte e vigorosa? Por que estás coberta com a sombra do pesar? Parece por teu rosto que te tornaste negra. Estás sofrendo de alguma doença interna ou estás pensando em algum parente ausente em algum lugar distante? Perdi minhas 3 pernas e agora permaneço sobre uma só. Estás te lamentando por meu estado de existência? Ou estás em grande ansiedade porque, de agora em diante, os ilegais comedores de carne irão explorar-te? Ou te sentes magoada porque os semideuses agora estão privados de seu quinhão das oferendas sacrificatórias porque atualmente nenhum sacrifício está sendo executado? Ou estás pesarosa pelos seres vivos
por causa de seus sofrimentos devidos à fome e à seca? Estás sentindo compulsão pelas mulheres infelizes e as crianças que são deixadas ao desamparo por pessoas inescrupulosas? Ou estás infeliz porque a deusa da sabedoria está sendo manipulada por brâmanas entregues a atos contrários aos princípios da religião? Ou estás pesarosa de ver que os brâmanas têm se refugiado em famílias administrativas que não respeitam a cultura bramânica? Os pretensos administradores agora estão confundidos pela influência desta era de Kali e desse modo puseram em desordem todos os afazeres do Estado. Acaso agora te lamentas por essa desordem? Atualmente, o populacho em geral não segue as regras e regulações no comer, dormir, beber, acasalar-se e etc. E eles estão propensos a executar essas atividades em toda e qualquer parte. Acaso estás infeliz por causa disso? Ó Mãe Terra, a suprema personalidade de Deus, Hari, encarnou como o Senhor Sri Krishna justamente para aliviar-te de teu pesado fardo. Todas as suas atividades aqui são transcendentais e elas pavimentam o caminho da liberação. Agora estás privada da presença dele. Provavelmente estás pensando naquelas atividades neste momento e sentindo-te pesarosa na ausência delas. Ó Mãe, tu és o reservatório de todas as riquezas. Por favor, informa-me sobre a causa fundamental de tuas tribulações, pelas quais tens sido reduzida a tal estado de fraqueza. Creio que a poderosa influência do tempo, que conquista até mesmo o mais poderoso, deve ter tomado à força toda a tua boa fortuna, que era adorada mesmo pelos semideuses. A deidade terrestre, sob a forma de uma vaca, respondeu assim à personalidade dos princípios religiosos sob a forma de um touro. Ó Dharma, ficarás sabendo de tudo sobre o que me perguntaste. Tentarei responder a todas essas perguntas. Outrora, tu também te sustentavas nas tuas 4 pernas e aumentava a felicidade em todo o universo pela misericórdia do Senhor. No Senhor habitam a veracidade, a limpeza, intolerância com a infelicidade alheia, o poder de controlar a ira, a autossatisfação, a retidão, a estabilidade mental, o controle dos órgãos dos sentidos, a responsabilidade, a igualdade, a tolerância, a equanimidade, a lealdade, o conhecimento, a ausência de gozo dos sentidos, a liderança, o cavalheirismo, a influência, o poder de tornar tudo possível, o desempenho apropriado do dever, a independência completa, a destreza, a plenitude de toda a beleza, a serenidade, a amabilidade, o talento, a gentileza, a magnanimidade, a determinação, a perfeição em todo o conhecimento, a execução adequada, a posse de todos os objetos de gozo, a jovialidade, a imobilidade, a fidelidade, a fama, adoração, isenção de orgulho, o ato de ser como a personalidade de Deus, a eternidade e muitas outras qualidades transcendentais que estão eternamente presentes nele e nunca podem ser separadas dele. Esta personalidade de Deus,
o reservatório de toda bondade e beleza, o Senhor Sri Krishna, acaba de encerrar seus passatempos transcendentais sobre a face da terra. Em sua ausência, a era de Kali está espalhando sua influência por toda a parte, de modo que estou muito pesarosa de ver esta condição de existência. Estou pensando em mim mesma e também, ou melhor, entre os semideuses, em ti, bem como em todos os semideuses sábios, cidadãos de Pitirloka, devotos do Senhor e todos os homens obedientes ao sistema de Varna e Ashrama na sociedade humana. Lakshmiji, a deusa da fortuna, cujo olhar encantador era cobiçado por semideuses como Brahma, e por quem eles se renderam por muitos dias à personalidade de Deus, abandonou sua própria morada na floresta de flores de lótus e ocupou-se em serviço aos pés de lótus do Senhor. Eu fui dotada com poderes específicos para suplantar a fortuna de todos os 3 sistemas planetários ao ser decorada com as impressões da bandeira, do raio, do bastão de conduzir elefantes e da flor de lótus, que são sinais dos pés de lótus do Senhor. Mas, afinal, quando estava me sentindo tão afortunada, o Senhor me deixou. Ó personalidade da religião, eu estava demasiadamente oprimida pelas hostis falanges militares dispostas pelos reis ateístas, mas fui aliviada pela graça da personalidade de Deus. De modo semelhante, tu também estavas numa condição aflitiva, enfraquecido em tua força de sustentação, e então ele encarnou através de sua energia interna na família dos Yados para aliviar-te. Quem, portanto, pode tolerar as dores da separação desta suprema personalidade de Deus? Ele pôde conquistar a gravidade e a ira passional de suas amadas como Satyabhama, com seu doce sorriso amoroso, olhar agradável e apelos cordiais. Quando ele atravessava minha superfície, eu ficava imersa na poeira de seus pés de lótus, e assim ficava suntuosamente coberta com a grama, que se assemelhava a cabelos sobre mim arrepiados devido ao prazer. Enquanto a terra e a personalidade da religião estavam assim conversando, o santo rei Parikshit alcançou a margem do rio Sarasvati, que fluía rumo ao leste. E assim terminamos esse capítulo 16. Então, aqui nesse capítulo é mostrado, como o touro que representava o Dharma, os princípios religiosos estavam personificados no touro, e ele estava só com uma perna, as outras 3 pernas tinham sido já destruídas pelos agentes de Kali, Então tem todo um significado do que representam as pernas do touro aqui nos significados. E a terra estava representada por uma vaca, de modo que o touro perguntou a ela, por que ela estava se sentindo tão pesarosa, e a resposta foi que o Senhor Krishna partiu desse mundo, e ela estava sempre em êxtase, porque quando o Senhor Krishna se deslocava, se movimentava em sua superfície, ele tocava com o seu pé, o seu corpo terráqueo, vamos dizer assim. Então a terra estava muito pesarosa e também estava entrando a era de Kali. E aí, quando há essas perguntas do Dharma, da religião,
ele vai falando aqui versos que mostram, né, o que vai acontecer na era de Kali. Tudo que vai ser diminuído, né? Então temos que estudar esses versos que também têm um significado muito importante. Também fala sobre, né, as qualidades, várias qualidades do Senhor Krishna. Então as qualidades de Krishna não são diferentes de Krishna, de modo que todas essas qualidades que nós lemos aqui vão se perder com a entrada da era de Kali, né? Então, na ausência de Krishna, da devoção a Deus, então a era de Kali está espalhando a sua influência por toda parte, de modo que o planeta Terra, né, a Mãe Gaia, estava muito pesarosa por causa disso, porque o planeta Terra é um ser vivo, né? Tanto que está sendo representado aqui por uma vaca. E, lógico, né, esse planeta gostaria que todos os seus habitantes vivessem em consciência de Krishna e que isso também criaria no planeta Terra uma atmosfera espiritual. Porém, com a entrada da era de Kali Yuga, a natureza se tornaria negativa, né, ou demoníaca, e aí os princípios religiosos seriam assim completamente, né, amenizados ou quase destruídos ao máximo, que é o que acontece nessa era atual em que estamos vivendo. As 4 pernas do touro são a limpeza, a misericórdia, a austeridade e a verdade. De modo que em Kali Yuga só sobra um pouquinho da veracidade, né? De algumas pessoas que ainda falam verdade, mas não há limpeza, ninguém quer praticar sacrifícios relacionados a Deus, ninguém quer fazer austeridade e também falta de misericórdia, né? As pessoas são cruéis, matam os animais, destroem tudo, desrespeitam o outro ser humano. Então, o touro, né, que representa a religião, estava só sob uma perna em Kali Yuga, que é a da veracidade. E essa veracidade, né, algumas pessoas ainda, né, falam a verdade, e elas aos poucos também vão diminuir a tal ponto que esse mundo só vai imperar a mentira, a enganação, a corrupção, tudo aquilo que é, né, produto de um ego mal intencionado. Então o touro estava só sob uma perna, assim, conversando com a terra e perguntou, né, por que ela estava sofrendo tanto. E durante essas perguntas, ele perguntou: você está se sentindo por isso, você está se sentindo pesarosa por isso? E se estudarmos esses versos, vamos ver o que está realmente acontecendo nessa era, Kali Yuga, né? Devemos estudar esses versos para saber quais são os sintomas, né? E também estudar essas qualidades do Senhor Krishna para ver aquilo que precisamos desenvolver para nos qualificarmos espiritualmente para viver, né, na superfície desse planeta Terra, satisfazendo, né, ou interagindo com a melhor energia que o planeta quer. Então, isso que acontece, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são Sri Sri Radha Krishna Gauranitai, o Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol.